Ah, gente, que privilégio, que alegria a gente estar aqui de volta. Quantos são felizes de estar na casa do Senhor? Diga amém, que bom, que delícia. Traz para mim isso aqui. Eu tenho uma coisa para falar para vocês, ainda estou, o Senhor ministrou muito meu coração essa semana sobre a figura de Deus como Pai. E talvez eu queria explorar um pouco mais essa figura de Deus como Pai. Eu queria que você abrisse seu coração. Nós vimos que a figura de Deus foi explorada na história por diversas formas. Formas que levaram inclusive as pessoas a se matarem. Mas algo tão maravilhoso em Cristo se manifestou. E eu queria poder talvez trazer um sinônimo do que é ser pai e do que é ser pai como Deus é. Na verdade, quem é esse Deus que nós dirigimos as nossas orações? É uma pergunta. Quem é esse Deus que nós dirigimos as nossas orações? Como a Bíblia Sagrada, ela revela esse Deus. Sabe, a palavra de Deus, a gente sabe que é a revelação de Deus encarnado. É a revelação de Deus acerca de si mesmo. Percebam isso. Deus se revelou através da criação. Se quiser pode botar um pouquinho mais para trás essa cadeira aqui, ó. Pronto. Sim, ó. Muito obrigado. Deus se revelou através da criação. E o salmista já fala assim: o firmamento prova as obras de suas mãos. A gente olha para a criação e a gente consegue ver Deus. Deus também se revelou através da história de Israel. A gente abre os relatos bíblicos, o que Deus faz, o mar vermelho que se abre, as vitórias sobre os exércitos inimigos. É impressionante. Esse era o Deus de Israel, e o Deus que não era de Israel apenas, mas o Deus, o único Deus. E por fim, Deus se revela através da pessoa de Jesus, de forma cabal, de forma total, de forma conclusiva. A pessoa de Cristo traz uma completude sobre quem Deus é. Na teologia isso é chamado de revelação progressiva. Parece que as pessoas enxergavam meio que embaçado, e a partir do momento que a história foi se direcionando, se culmina em Cristo, e em Cristo nós vemos a plenitude, a concretização de quem Deus é. Sim, isso é, de certa forma, não, muito incompreendido. E porque imagens de Deus são diferentes, distorcidas, nós vemos atrocidades no Oriente e no Ocidente. Nós vemos um maluco como Hitler se dizendo cristão. Nós vemos em nome de Deus chacinas. Nós vemos em nome de Deus bandido bom é bandido morto. A imagem, na verdade, nesse livro, a Bíblia brota, Jesus, e quando encontramos Jesus, encontramos Deus, porque Jesus é a exata expressão de quem Deus é. Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 2, fala: Deus se manifestou na antiguidade através dos seus profetas, mas nos últimos tempos se manifesta através de Jesus. Ele é a totalidade, a plenitude de quem Deus é. Gente, como isso é difícil de entender. Como isso é difícil, porque, convenhamos, se a percepção sobre quem Deus é não estiver dialogando com Cristo, e se Cristo para você não for compreendido, Deus não será compreendido, e o Cristo também da mesma forma. Nós usamos Deus e Cristo como joguetes de conveniência. É isso que acontece. Quem é Deus? E quem é esse Deus? E mais específico, se Deus é a expressão de Cristo, e se Cristo é a expressão de Deus, daqui a pouco a gente vai entender isso melhor. Mais específico, como no texto sagrado, a pessoa de Cristo revela Deus para nós. Quando nós invocamos esse Deus, quando estamos orando, a pessoa de Cristo se revela. E quem é esse Deus que através de Cristo se revela? Não se enganem, meus irmãos, porque a imagem que temos a respeito de Deus, o que pensamos ao seu respeito, determinam expectativas que temos para com Ele.
Expectativas que podem ser frustradas ou plenamente concebidas. Por que digo isso? Porque se temos uma imagem equivocada a respeito de quem Deus é, desenvolveremos da mesma forma expectativas irreais a respeito dele. E com expectativas irreais a respeito dele, nós corremos o sério risco de frustração, de nos frustrarmos. E se temos uma imagem equivocada, temos uma consequência: cairemos num vazio existencial e espiritual. Por quê? Porque esperamos de Deus alguma coisa que Ele não é, e de que Ele não nos prometeu, e de que a Bíblia não promete, e de que Cristo não tinha revelado. Vejam, aqui consiste o problema da religião nociva. Aqui consiste o problema de guerras homéricas. Aqui consiste o problema da política mal feita. Em nome de Deus se legitima e se justifica. A pergunta central é: quem é Deus? Nós temos um grande problema. Que imagem nós temos de Deus que não corresponde a Deus? E o que diz o filósofo idealista a esse respeito? Atenção, a coisa é o que fazemos da coisa ser. Espera aí, eu vou repetir. A coisa é o que fazemos da coisa ser. Vou tentar ser mais claro. Por exemplo, uma faca. Uma faca é moral, é um objeto. Agora percebam, a faca é a expressão de vida que pode alimentar, ou a expressão de morte que pode matar. A coisa é o que fazemos a coisa ser. Uma flor pode ser perfume, sinônimo de perfume, sinônimo de fragrância, sinônimo de campo verde, sinônimo de alegria. Ou uma flor pode ser sinônimo de morte nos cemitérios. Percebam? Acompanhe comigo, eu prometo que daqui a pouco vai ficar mais fácil. A coisa é o que nós fazemos a coisa ser. Feuerbach, filósofo, diz que Deus é a anti-imagem humana. Ou seja, aqui reside um grande problema, porque por diversas vezes nós projetamos em Deus aquilo que não somos, ou nós projetamos em Deus aquilo que nós gostamos de justificar na sociedade, porque em nome de Deus se justifica tudo. Quem é Deus? E aí nos frustramos com um Deus com letra minúscula, porque afinal de contas, um Deus com letra minúscula é imagem para um Deus com letra maiúscula. Repito, Deus é imagem para Deus. Por diversas vezes erigimos um ídolo à nossa imagem e semelhança, e nós chamamos esse ídolo de Deus, e nós falamos, nós prestamos adoração, mas na verdade o que está lá é um ídolo, um ego que só nos faz ou inflar, ou justificar as nossas atitudes que não prestam. Quem é Deus? E quem é esse Deus que nós dirigimos as nossas orações? Primeira coisa que eu queria afirmar para vocês é que Deus é o Pai de Jesus. É o Pai de Jesus Cristo. Mas quando a gente fala Deus, a gente trabalha com uma expressão genérica. A gente chama Deus de ídolos, a gente chama Deus de falsos deuses. Isso a história vai falar. Cada um tem um Deus. Mas de que Deus de verdade nós estamos falando quando nós dizemos a palavra Deus? Eu estou me referindo ao Pai de Jesus Cristo. Eu estou me referindo ao que diz Efésios capítulo 1, versículo 3, quando diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam, o Deus que Jesus invoca como seu Pai é o meu Deus. Mais do que isso, o Deus que Jesus invoca como seu Pai é o nosso Abba. Lembra de semana passada? Abba, o nosso Pai. As primeiras palavras que um bebê pode falar: babá, paizinho. É o Pai de Jesus Cristo. Quem é Deus? E os manuais de teologia falariam assim sobre Deus.
Langston, um dos grandes manuais de teologia que a gente tem, fala que Deus é um espírito eterno, ok? Deus é onipotente, ok? Pode todas as coisas. Onisciente, ok? Onipresente, ok. Mas, gente, atenção, tem uma incongruência nessa definição. Sabe por quê? Porque não está se definindo o que ele é, mas o que ele pode fazer. Vocês perceberam? Não está definindo a essência de Deus que o faz fazer. Deus é o que é para fazer. O que faz? Ele é onipotente porque pode todas as coisas. Ele é onipresente porque pode estar em todos os lugares. Ele é onisciente porque ele sabe todas as coisas. Gente, Deus é um espírito onipotente? É. Deus é um espírito onisciente? É. Deus é um espírito onipresente? Sim. Mas isso é o que ele faz e o que ele é. Se não, um beijo, por exemplo, seria um negócio muito legal. É ou não é? O que o beijo é para você? Beijo para você, para mim, para você, é uma conotação de carinho, certo? É. Uma conotação de afeto, certo? É. Amor? Amor. Lógico que é. Mas atenção, se fosse assim que definimos pelo que faz e não pelo que é, nós definiríamos um beijo como algo bom, e o beijo de Judas o tornaria o quê? Um amante incompulsivo. Mas o que o beijo de Judas o tornou? O tornou um traidor. O traidor não é o que ele fez, mas o que ele é. Aí eu volto às definições do manual. As definições do manual é: Deus é um espírito eterno, ok? Onipotente, ok? Onisciente, ok? Onipresente, ok? Mas, gente, pessoal, isso aí é filosofia, vocês concordam comigo? Isso é filosofia, isso não é existencial, isso não é o que ele é, isso não é palpável, isso é apenas forma lógica de descrever aquilo que chamamos de Deus. Mas de verdade, o que isso nos afeta? Pouca coisa, talvez quase nada. Eu queria deixar uma definição de quem é Deus, mas calma, antes disso eu quero falar que a verdade é que Deus é o que o faz fazer. Não é o que foi feito, mas o que o fez fazer aquilo. Deixa eu tentar entender, deixa eu tentar explicar. O judaísmo é um povo existencialista, não conceitual. O conceito de amor no judaísmo não existe, existe alguém abraçando. Tanto que quando a gente for olhar no Antigo Testamento, quando Deus se referia a palavra a Israel, ele falava: Israel, você não vê que eu tenho ciúme sobre você? Mas esse ciúme no hebraico você não vê que eu tenho nariz vermelho quando você se prostitui com outros deuses? Ou seja, porque ter o nariz vermelho era a expressão física e existencial do que era ter ciúme. Vocês estão me acompanhando? Prometo que daqui a pouco vai melhorar. Amém, né, mãe? Sabe, percebam, a verdade é que Deus é o que o faz fazer. Agora vamos para o judeu Jesus, vamos olhar, porque o Jesus, o Filho, é a expressão máxima do Pai, de acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 1, está vendo? O que o existencialista, o que vê, o que não fala, mas o que age, o concreto judeu Jesus, nos diz sobre o Pai? Ele fala para a gente: eu e o Pai somos um. Ele fala para a gente: quem vê a mim, vê o Pai. Mais ou menos assim, nós estamos numa roda discutindo sobre quem é Deus. Nós abrimos um manual de teologia e nós falamos: Deus é Espírito, onipresente, ok. Onisciente, ok. Onipotente, ok. Jesus fala assim: pode parar, cara. Rapaz, deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa. Mas vocês sabem de que vocês estão falando? Vocês estão falando do meu Pai, pô. É do meu Pai que vocês estão falando? Como assim? Não é de um conceito, de uma apreensão metafísica. Vocês estão falando do meu Pai, o Abba. Isso tudo, gente, até está certo, Jesus falando, né? Isso tudo até está certo. Mas se você quer saber como é o meu Pai, eu tenho uma outra resposta. Eu quero falar essa resposta. E lógico, todo mundo parou para escutar Jesus e falou: e qual é? E Jesus diria: misericórdia. Meu Pai é misericórdia. Deus Pai
Ele é misericórdia. E de que nos valeria um Deus onipotente, um Deus onipresente, um Deus onisciente que fosse ausente, que fosse distante, que fosse calado, que não fosse empático, que fosse incapaz de compaixão? De que nos valeria um Deus onipotente que não fosse capaz de chorar? Chorar, porque Deus chorou em Cristo, e não foi uma vez, não, algumas vezes. Chorar. Por isso, Jesus diz: o meu Pai é misericórdia. E aqui eu quero falar especificamente dessa decisão. Lucas capítulo 6, versículo 36 fala assim, Jesus me falando: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Sejam misericordiosos, porque a essência de Deus, o seu nome é misericórdia. Onipotente, onipresença, onisciência são atributos que só cabem nos manuais de teologia. Os essencialistas, poetas, profetas de Israel não trataram e nunca trataram Deus dessa maneira. Quando os poetas, quando os profetas que eram poetas e artistas iam profetizar em nome de Deus, eles falavam: assim diz o Senhor. E quando eles começavam a profetizar esse assim diz o Senhor, diz que eles profetizavam, e a palavra do grego é patos. Sabe o que é patos? Vem de patologia, vem de doença. Sabe o que acontecia? Os profetas não profetizavam a boca de Deus sem antes experimentar a dor do coração de Deus. Por isso que um profeta casou com a prostituta, porque Deus mandou, e depois dali Deus falou: você está vendo o seu coração em frangalhos, porque ela te deixou? Pois é assim que Israel faz comigo. Agora que você sabe o patos, o peso do meu coração, vai e profetiza o povo. E ele falava: assim diz o Senhor, patos, coração, o peso do coração de Deus. O que é empatia? Empatia, sentir dor com, ficar doente com. O patos do profeta é o irmão gêmeo da misericórdia. Percebeu? Só Deus é sentido com. Deus é empaticamente conhecido, ou seja, estando doente com. Deus só é em misericórdia, córdia de coração, estar junto em miséria de coração. Misericórdia. E os profetas, poetas do Antigo Testamento já sabiam disso. Salmo 136 fala assim: Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Já o profeta Oséias diz o seguinte: com amor eterno eu te amei, e com laços de misericórdia eu te atraí, diz o Senhor. Já o profeta Isaías, no seu capítulo 49, diz o seguinte: na palma da minha mão eu gravei o teu nome. Já pensou nisso, gente? Já pensou nisso? Que o seu nome é uma tatuagem que Deus fez em si mesmo. O seu nome não é apenas um número para Deus, muito pelo contrário, o seu nome está lá para dizer assim: acordei. Ele olha para a mão e fala assim: eu conheço o Everton, porque eu amei esse cara e eu amo. É muito existencial. E aí eu parafraseio um filósofo, Rubem Alves, dizendo assim: tão humano assim só podia ser divino. Misericórdia. E na verdade, Jeremias fala outra coisa no capítulo 31, Deus falando assim: Efraim é meu filho, e toda vez que eu falo em Efraim, as minhas entranhas se comovem, e na verdade esse é Jesus. Porque Jesus, quando via a multidão com fome, a Bíblia fala e o texto narra a mesma palavra, a mesma expressão: as minhas entranhas se mexiam. Ou seja, ele era movido de íntima e intensa compaixão, empatia
patos, peso do coração, dor, junto eu sinto, por isso junto eu estou junto. Jesus não era um analista social, um filósofo. Ele era da profunda empatia com a dor humana. Eram entranhas, eram lágrimas, ele chorava. Jesus, quando olhava para Jerusalém, e ele não faz uma análise estrutural antes de ir à cruz. Ele olha para Jerusalém e ele chora. Ah, Jerusalém, se eu pudesse te colocar nos meus braços, nas minhas asas, assim como a galinha junta os seus pintinhos, e o Jesus mãe se faz presente em amor, em afetividade, dizendo assim: eu, meu filho, não sou apenas um analista do que está acontecendo, eu me envolvo com a trama da vida, e eu choro, e eu choro e me compadeço diante do túmulo de Lázaro, o amigo dele, que ele ressuscitaria daqui a pouco. Ele chega e chora. Aí Jerusalém encontra com a viúva. Era uma mulher viúva e estava num cortejo para enterrar o seu filho. Você imagina? Perdeu o seu marido em Naim e ainda perdeu o seu filho. Jesus encontra, vem o cortejo, o bonde da morte com o bonde da vida. E o que acontece com Jesus? Ele não chega lá e fala assim: o que essa mulher fez? Por que aconteceu isso com essa mulher? Onde estava Deus? Ele não fez nada disso. Jesus falou sem essa cultura filosófica. Ele, diante da tragédia, ele chora. E Jesus tem compaixão daquela mulher. Jesus tem misericórdia. E o que é misericórdia? Porque Deus é misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é a capacidade de colocar o coração ao lado daquele cujo coração está em miséria, daquele cujo coração está em pedaços. E olha que imagem linda essa de Deus. Olha que imagem linda a respeito do nosso Deus. Esse é o Deus que me representa, sabe? Porque Ele vê o nosso coração em pedaços e se coloca do nosso lado. E o próprio coração dele fica em frangalhos, em pedaços. Esse é o nosso Deus. E esse Deus onipotente, ok. E o meu Deus é onipresente, ok. E o meu Deus é onisciente, ok. Mas se você perguntar a Jesus, Ele vai falar sobre Deus assim: o meu Pai é misericórdia. Semana passada, retrasada, aconteceu algo que mudou a história das nossas igrejas. O pastor Sandro, com a sua família, pastor de Cordeiro, ele era pastor da Igreja Batista Atitude em Cordeiro, e pegou o seu carro e estava descendo para o Rio de Janeiro, de madrugada. Ele, sua esposa e 2 filhas. E ele tem 5 filhos. E eles, 4 filhos. 4 filhos. Ele tem 4 filhos. Ele, a sua esposa e 2 filhas no banco de trás. E veio uma van descontrolada e pegou eles de frente, gente. Pum. Sandro e a esposa morreram na hora. Chegou lá, eu fui ao enterro, e chegou lá, e quando eu estava lá, e as pessoas comentavam que a primeira cena que os socorristas viram quando chegaram lá, uma das crianças que se salvou estava com a outra irmã no colo, e sacudia a criança, e a criança falava assim: os meus pais eu não salvei, mas a minha irmã eu salvei, e chorava. E o pior, a irmã foi para o hospital e morreu também. Eu confesso que eu fui no enterro e eu falei: nossa, me passa uma raiva no coração. Porque é isso mesmo, a gente tem que sentir e sente. Mas aí, eu conversando com Deus, aí vem Deus e me fala: ei, não transforme desgraça em teologia. Não transforme desgraça em teologia. Eu não sou isso aí. E eu perguntava: tudo bem, mas onde está Deus?
onde está Deus? E Deus me levou há 500 anos atrás, não, 300 anos atrás, na Segunda Guerra Mundial, onde Bonhoeffer, que foi teólogo, foi contra o regime de Hitler, e por isso foi preso. E ele foi preso em Auschwitz, e sofreu as maiores agruras, as maiores coisas terríveis, o Bonhoeffer sofreu, mas assim pregou o Evangelho de Jesus, e ele, o Bonhoeffer, ele fez a sua teologia toda de forma existencial. E o que aconteceu nesse meio do caminho é que Bonhoeffer lia as páginas da Bíblia, e o que Bonhoeffer falou, que quando ele chegou no grito da cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele se identificou. E aí Bonhoeffer falou, onde está Deus? E Bonhoeffer morreu 1 semana antes de acabar a guerra, gente. Onde está Deus? Onde está Deus? E ele disse as seguintes palavras. Aí eu li na Bíblia pela primeira vez, e me chegou a leitura dos Salmos de Lamentações, li o Evangelho de Marcos, e me encontrei com o grito de Jesus, Deus meu, por que me abandonaste? Soube profundamente aí que há alguém que te compreende, porque passou pela mesma situação que a sua e ainda pior. E quando lentamente fui entendendo isso, pude exclamar em meu coração, Senhor meu e Deus meu. E por isso creio no Deus que compartilha a nossa dor e sofre por nós, e desta mesma maneira nos dá nova certeza para viver. A minha pergunta sempre foi, onde estava Deus nos episódios de Auschwitz? Onde estava Deus quando os inocentes foram arrancados de suas casas, violentados, acorrentados, torturados e jogados naquele lugar frio, passando sede e fome? A essa pergunta só existe uma única resposta. Deus estava lá, sofrendo com aquelas pessoas, porque um Deus impassível se tornaria um demônio. É Deus em Auschwitz, e Auschwitz em Deus crucificado. E só assim o Deus cristão pode ser compreendido. Deus é o Deus de Abraão, Deus é o Deus de Isaac, Deus é o Deus de Jacó, Deus é o Deus de Moisés, o Deus do pai de Moisés, o Deus dos hebreus, o Deus de Auschwitz, o Deus da nossa dor, porque Ele não está compassivo à nossa dor, Ele está com a gente, é coração quebrado, junto com o coração quebrado. Meu Deus! Jesus diria, vocês teólogos não compreenderam nada, porque o Abba é misericórdia. Ele chora, você tem noção disso? Não existe relato histórico de uma deidade que chora, que morre, não existe relato. Ele chora, é a antítese e a contracultura, chamado reino de Deus. Você tem noção disso? Jesus é a expressão cabal de quem Deus é, e Ele chora. Ei, o meu Deus é chorão, então deixa eu chorar. Ele chora. Ei, atenção, menos teologia e mais empatia. Sabe, aqui ó, menos apreensão filosófica e mais vida na vida. Menos etos e mais patos. Vocês me entendem? Menos etos grego e mais pratos cristão. Vida na vida, corpo que sofre. Menos porquês e mais colo oferecido para chorar. Menos sentido e mais abraço. Aqui ó, vem cá, estou entendendo não, mas eu te abraço. Aqui, eu sou o melhor abraço da igreja, você sabe disso, né? Eu já falei isso para vocês. O que foi? A Cris está na competição? De quem? A irmã da Carol. Tudo bem, eu cedo minha vaga para você, Cris. Aqui ó, menos intelecto e mais misericórdia. Menos intelecto e mais misericórdia. Menos intelecto e mais misericórdia. Menos abraço não, menos apreensão e mais representatividade em amor. Andando, vivendo
buscando só tuas mãos. Não me contentei, tem algo além, eu sei. Olhando os teus olhos, um susto eu levei quando percebi que não estavam em mim mais. No ferido, angustiado, pobre aflito, cego e nu, no faminto, desprezado, sem amigos, sem amor, teu reino vem. Se eu anunciar, teu reino vem. Se minha postura mudar, teu reino vem. Se no lugar secreto eu enfrentar, teu reino vem. Se eu entender que teu reino vem, se eu anunciar, teu reino vem. Se minha postura mudar, teu reino vem. Se o lugar secreto eu frequentar, teu reino vem. Se eu lembrar que o menos é mais, o líder é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, o último primeiro é. O fraco é forte, o grande é pequeno, quem perde é que ganha, quem chora é que ri, quem morre e vive só pra ti. O menos é mais, o líder é servo, pobre é rico, louco é sábio, o último primeiro é. O fraco é forte, o grande é pequeno, quem perde é que ganha, quem chora é que ri, quem morre e vive para ti. Quem morre e vive para ti, e vale a pena morrer por ti, e vale a pena viver só se for pra te servir, te adorar com tudo que sou e me entregar com tudo que sou, ser os teus pés, tuas mãos, tua voz em minha geração. Quem morre e vive só pra ti, e vale a pena morrer por ti, e vale a pena viver só se for pra te servir, e te adorar com tudo que sou e me entregar com tudo que sou, ser os teus pés, tuas mãos, tuas vozes, tua vida, misericórdia em minha geração. Eu quero ser o abraço, eu não quero ser a razão, eu quero ser o ombro que é oferecido a chorar. Eu quero ser, não quero ter respostas, não, eu quero ser Cristo ressurreto em amor, em amor, em amor e em misericórdia, empatia, não hipocrisia, empatia, não apenas um conceito vão, não onipotência, mas sim, eu quero ser o afeto de Deus, eu quero ser o Deus que chora, eu quero chorar com aqueles que não se veem com saída, mas o Senhor te fala. O Senhor te fala essa manhã algo importante,
Jesus diz: o meu Pai é misericórdia. Jesus diz: o meu Pai é misericórdia. Portanto, sejam misericordiosos como meu Pai é misericordioso. Sim, nas bem-aventuranças a gente escuta o próprio Cristo falar: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A verdade é que nós não queremos Jesus, nós queremos o forte, nós queremos o onipotente, nós queremos o que manda e obedece quem tem juízo. Nós queremos o evangelho sim, sim, salabim, tomou doril, a dor sumiu. O mistério do evangelho, atenção a isso, o mistério do evangelho não é que Jesus é igual a Deus. O mistério do evangelho é que Deus é igual a Jesus. Não é Jesus ser igual a Deus, afinal de contas, ele copiou nada disso. Deus falou: meu povo, tudo que vocês entenderam na história, vocês entenderam turvado, agora eu sou isso. E quem é Deus? Eu sou misericórdia, eu sou o choro. Esse é o mistério. E Jesus chorando sobre Jerusalém, e talvez alguns filósofos, teólogos falariam: mas por que Deus não foi lá e deu um jeito logo nessa Jerusalém perversa? Sabe por quê? Porque Jesus estava chorando em Jerusalém. Ei, Deus é igual a Jesus. Deus é misericordioso, Ele tem o mundo em suas entranhas e está em pedaços, porque o mundo está em pedaços. A manifestação de Deus no mundo não é poder. A manifestação preponderante de Deus no mundo não é onisciência, não é onipresença. A manifestação preponderante de Deus no mundo é misericórdia. E onde se manifesta Deus no mundo? Onde os misericordiosos expressam o coração de Deus. Tem uma midrash judaica, isso não é verdade, mas é uma história que eles tentam explicar quem Deus é. E diz a história que Deus, quando foi criar o mundo, Ele fez um concílio no céu. Isso é um conto. Quando foi criar no céu, foi criar o mundo, Ele fez um conclave e falou assim: devo ou não criar? Aí a justiça falou assim: de jeito nenhum. Se você criar, esse povo vai te trair, esse povo vai se matar, esse povo vai se odiar, esse povo vai fazer agruras, coisas horríveis a teu respeito. Daqui a pouco, levanta e pede a palavra uma pessoa, e essa pessoa é a misericórdia. A misericórdia levanta, e a misericórdia fala assim: pode criar. Mas como assim? A justiça falou. Afinal de contas, eu dei todas as justificativas e vocês sabem, nós conseguimos ver a história como um todo, vai dar errado. Mas a misericórdia falou assim: tudo bem, pode criar, porque eles também vão te adorar, eles também vão se ajoelhar, eles também vão entender quem tu és. Alguns, não todos, mas eles vão entender, e muitos vão te amar, acredite. Aí Deus olhou para a justiça, olhou para a misericórdia e falou assim: tá bom, eu vou criar, e fez o mundo. Mas como a justiça tinha razão, sabe o que Deus fez? De acordo com esse conto, Deus jogou a misericórdia no mundo. E quando Deus joga a misericórdia no mundo, diz o conto que ela se espalha por milhares de pedaços. Milhares de pedaços. E a misericórdia vai pelo mundo inteiro. E toda vez a gente entende que toda vez que vemos uma destruição, toda vez que vemos uma maldade, toda vez que vemos uma guerra, toda vez que vemos uma morte, toda vez que vemos uma pandemia que a gente está passando agora, gente, não tem problema, numa esquina, num hospital, aparece um caquinho de misericórdia. E sabe de uma coisa? Ali Deus está, porque Deus é misericórdia, o seu nome é misericórdia. Ali Deus está,
E quando alguém observa um coração em pedaços e se move de compaixão e se solidariza e vai atrás e ora e abraça e dá comida e faz, eu quero viver, ser os meus pés, minhas mãos, meus abraços, eu quero. Quando alguém faz isso, ali está a presença de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. E para sermos imagem e semelhança de Deus, nós temos que ser, sabe o que? Um caquinho, um caco de misericórdia, um caco. Temos que ser essa misericórdia, e que o nosso ventre gere misericórdia. Essa é a única forma de sobrevivermos e fazer viver. Sabe de um negócio? Toda figura de Deus na história tem papéis sociais bem definidos. Está perguntando quem é Deus? E Deus no Antigo Testamento, ele era quem? O juiz. E talvez isso tenha estragado a figura de pai. Veja, a revelação é progressiva. E o máximo que as pessoas conheceram foi uma lei e um legislador, ou seja, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Um papel bem firmado, eu sou juiz. Um papel de juiz e um papel de réu. Nós estamos sempre nessa relação de acordo com o povo do Antigo Testamento. Depois ele passou a ser um Deus todo-poderoso, um Deus da batalha. Então eu sou um chefe de batalha e você é o meu soldado. Ponto final, papéis bem definidos. E acabou. Se errar, sabe que paga com a morte. Se errar, vai ter punição. Mas aí vem Jesus, gente. Aí vem Jesus e apresenta para a gente uma contracultura, uma cultura às avessas, uma cultura hierológica, ou seja, do sagrado, que não tem precedente na história. Aí vem Jesus e nos apresenta um Deus que não trabalha numa relação de papéis. Aí vem Jesus e nos apresenta um Deus que eu posso dizer é frágil. Jesus é um Deus frágil. Não sou eu que falo, isso o apóstolo Paulo fala. E Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, se humilhou tanto até que a morte obedeceu. Veja, ele começou, entre aspas, poderoso, mas o amor faz isso, o amor faz a gente baixar a guarda. Sabe por quê? Porque sem opinião e vontade do outro de amar, nós temos uma ditadura. Então ele foi baixando a guarda, porque tanto amor, ele veio ao mundo e se humilhou e obedeceu até a morte de cruz. Mas saiba que a mesma coisa acontece com a gente se descermos. O Pai nos exaltará soberanamente e nos fará o nome sobre todos os nomes, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aí vem Jesus, gente, e nos apresenta o Pai. E no Pai e no Filho temos uma figura em que os papéis não se configuram com interesse. Pai é pai, filho é filho, e acabou, não existe interesse nas relações. E aí vem Jesus e nos apresenta uma relação em amor. E amar é se fragilizar, amar é baixar a guarda, é se dar sem exigir de volta algo. Amar, no amor não existe toma lá da cá, no amor não existe lógica retributiva, no amor não existe barganha. E eu me lembro da expressão certa de misericórdia. Aí vem Jesus e diz: o meu pai é igual aquele pai que escutou do filho: pai, me dá a sua parte na herança, a parte que me cabe. E esse filho dissoluto foi viver a vida, e viveu na esbórnia, fez um monte de besteira, chegou ao ponto de mendigar. E quando chegou ao ponto de mendigar, tinha um pai que sempre ficava olhando no fundo assim, ó, do horizonte: será que ele vai voltar? Será que ele vai voltar? E o que acontece? Um determinado dia o filho saia no espelho: pai, pequei contra ti e contra todos, não sou digno de ser chamado seu filho, mas por favor me recebe como um dos seus servos, que eu preciso o que comer. E o filho foi repetindo aquele mantra, um mantra. Daqui a pouco apontou. Quando apontou no horizonte, é o pai que deu os próximos passos, observem. E quando chegou na frente, o filho fez assim: pai, peraí, pai, pequei contra ti. Eu falei: para de palhaçada. O pai falou: para de palhaçada, vem cá, me dá um abraço, bote um anel no dedo, bota a sandália, troca a roupa, porque um filho que estava morto voltou a viver. Um filho que estava morto voltou a viver. Você sabe muito bem o que aconteceu depois. Estava lá na festa lá, todo mundo mata um cordeiro e todo mundo celebrando. Chega o irmão mais velho, aquele cara que fez tudo certo, um fariseu, um legalista, que tinha matado o pai também, porque queria a herança do pai. O filho matou em vida, o filho mais novo, porque falou: me dá a sua herança. Mas o filho mais velho falou: olha,
Pai, eu não acredito que vocês estão fazendo aquele que perdeu tudo de você, e você nunca me deu um cabrito, eu sempre andei direitinho. Daí o pai falou: meu filho, você também me matou? Ei, o que é do pai é seu. O que é do pai é seu. Um teólogo, filósofo, trabalha isso da seguinte forma: o filho mais novo chegou e falou assim: pai, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Aí o filho fala para o pai: pai, eu sou o devedor e você é credor. Lógica de retribuição, percebe? Eu sou credor, eu sou devedor, você é credor. O pai chega para o filho e falou: meu filho, tem um negócio para falar para você, eu não acumulo débitos. Mas não termina a história aí, porque o filho mais velho vai para o pai e fala assim: pai, eu sempre trabalhei para você de graça, e você não me deu nenhum cabrito para eu comemorar com os meus amigos. Você é devedor, eu sou credor. E o pai vai falar assim: meu filho, você não entendeu até agora, eu não acumulo créditos. Se eu fosse mudar o nome dessa parábola, sabe como eu colocaria? Um pai que não sabe contar, porque ele é misericórdia. Gente, fala pra mim, não é bonito? Não é lindo? Não é mais legal viver o evangelho assim? Fica fazendo conta, por quê, pra quê? Cara, Deus é frágil, Ele se fragilizou porque é amor. Por isso, toda vez que a gente vê um caco de misericórdia na vida, toda vez que a gente vê um choro, é momento da gente ser a expressão de Deus para esse povo. Muda essa rotina, muda a rotação. Atenção, meu querido, você que faz conta com Deus, você que é ou o filho mais velho ou o filho mais moço, para de ser bobo. Seu pai não sabe contar. Ele tem uma herança para você, mais do que uma herança para você. Ele tem um anel para botar no teu dedo, ele tem uma sandália para botar no teu pé, ele quer trocar a tua roupa. Meu querido, o nosso Deus é todo amor. Que os cacos de misericórdia se espalhem pela nossa terra. Meu Deus, Deus não é contra você. Onde está Deus? Ele está aí do teu lado chorando, atento a isso. E se os cacos de misericórdia se espalharam, que eu e você sejamos a dracma perdida, o caquinho que se perdeu, dizendo assim: eu quero fazer o Pai conhecido. Desculpa o horário, gente. Eu queria, nesse momento, se você entende que você precisa começar uma vida nova com Cristo aqui, essa manhã, queria uma coisinha só, que você repetisse uma oração comigo. Talvez você lidou com Deus nessa lógica retributiva. Você briga com Deus, tipo Jacó, saca? Cara, entrega esse negócio. Deus é isso aí, Ele é amor, cara. E se você quiser uma vida nova com Cristo agora, nesse momento, eu peço para que você abaixe seus olhos, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e repita assim no seu coração: Senhor Jesus, eu não tenho vivido uma vida boa, Senhor Jesus, mas hoje, a partir de hoje, eu entrego minha vida a Ti, sabendo que eu vou precisar que as Suas misericórdias se renovem, porque eu não estou preparado, mas eu quero fazer essa decisão. Sou pecador, falho, mas eu entrego a minha vida a Ti hoje, essa manhã. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Você continua de olho fechado. Eu queria conhecer você que fez essa oração. Só levanta sua mão onde você estiver e depois abaixa. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém? Deus te abençoe, eu estou vendo você aqui do lado. Deus te abençoe, querido, eu estou vendo você lá atrás. Mais alguém? Deixa eu passar esse momento não. Coisa linda que Deus está fazendo. Mais alguém? Deus te abençoe, querido, eu estou vendo você aqui, tá? Deus te abençoe. Mais alguém? Mais alguém hoje começando uma nova vida com Cristo? Deus te abençoe, querido, eu estou vendo você aqui na frente. Mais alguém? Sabe, gente, tem coisa assim, talvez você seja esse filho mais novo, que foi embora, mas esqueceu que o Deus Pai é Deus Pai, não é Deus Juiz, é Deus Pai. Ele é misericórdia, o seu nome é misericórdia. E Ele te convida a fazer o caminho de volta para casa hoje. Você que teve afastado do Evangelho, mas quer voltar para o Senhor, levanta sua mão onde você estiver, dizendo para o Senhor: eu quero voltar. Deus te abençoe, eu estou vendo você, querida. Deus te abençoe. Deus te abençoe, eu estou vendo você lá atrás, querido. Estou vendo. Amém, amém. Mais alguém?
Agora eu vou pedir assim, todo mundo de cabeça abaixada, olhos fechados. Só todo mundo que levantou sua mão, levante a sua mão lá no alto. Lá no alto. Isso, levante sua mão bem alto, por favor. Bem alto, bem alto. Nós queremos orar agora com você. Por favor, eu peço para que líderes e auxiliares cheguem para a gente orar individualmente. Temos mãos levantadas aqui, por favor. Ali também, ó. Por favor, obrigado. Nós temos uma mão levantada lá atrás. E se você ainda não chegou alguém, Rafa, aqui, ó. Tem uma pessoa aqui também. Nós precisamos orar nesse momento. Ok. Se você já tem alguém, você pode baixar sua mão. Mas se você não tem, continua com a sua mão levantada. A gente precisa orar. Tem alguém ali, por favor, ó. Tá chegando aí? Aí, Thales. Obrigado. Ok. E você que está aqui, ó. Que já é filho, talvez não tenha entendido essa dimensão de misericórdia. Ah, gente. Gente, aqui, ó. Vamos ser leve. O nosso Deus é frágil. O nosso Deus chora. Vamos ser leve no reino. Vamos ser leve. Vamos em direção que Deus tem, pô. Gente, é essa mensagem que eu preguei hoje, cara. Eu vou falar, é isso que eu quero. É isso que eu quero, gente, sem teologia, sem mística. É o Deus de misericórdia. Então a gente vai abraçar quem precisa. Quero orar nesse momento, Senhor Jesus. No nome de Jesus eu te peço. No nome de Jesus eu te peço. Que o Senhor venha estar com cada coração que levantou a sua mão. Deus, no nome de Jesus, transforma, cura, cuida. E eu te peço nova vida. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos esse agente de nova vida para esse povo, Deus. Ajuda a sua igreja a consolidar esse povo, Deus. Ajuda, por favor, nós queremos consolidar. Nós queremos dizer que nós amamos. Senhor, nos ajuda como igreja a fazer, Senhor, que os seus laços e cacos de misericórdia se espalham por todos esses que estão aqui e levantaram suas mãos. Nós como igreja, nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, como igreja, Senhor, nos ajuda a ser o Deus que chora, não o Deus que julga. Senhor, nos ajuda a ser o Deus que dá o ombro, que dá o tempo, não um Deus que tenta se explicar, porque um Deus que se explica tudo não é grande coisa, como disse o teórico também. Nós queremos ser isso, Deus. Nos ajuda, Senhor, a nos rendermos aos laços de sua misericórdia. Essa é a nossa oração. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Fique de pé no seu lugar, vamos cantar. A terra estremeceu, a terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá teu grande amor. A morte onde está, meu rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, a terra estremeceu, a terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde está? O rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Nós vamos celebrar nessa manhã a morte, mas a ressurreição de Cristo. Para quem pode fazer isso? Todo mundo que é servo do Senhor, está em comunhão com a sua igreja. Eu vou falar que está em comunhão com
Deus, mais do que isso, tá? Comunhão com Deus. Eu te convido a fazer parte disso. Nós celebramos isso todo o mês, porque a gente faz uma ordenança do Senhor que diz que nós celebraremos isso até que Ele venha. Eu acho que a gente tem poucas ceias, e o Senhor daqui a pouco vai voltar. Imagina, gente! E Ele vai enxugar, eu tenho aqui, obrigado, querida. E Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O nosso Deus, Deus de misericórdia, vai ter no seu ápice a misericórdia maior, vir buscar os que são seus. Obrigado, meu amor. Abra isso aqui para mim também. O apóstolo Paulo fala assim, ó: porque recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Meu querido, deixa eu falar um negócio. A ceia nos remete a uma relação de partilhar corpo, ou seja, de ser corpo com o outro. Se você diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, tem algo contra o seu irmão, de acordo com o texto aos Hebreus, diz que você não ama a Deus coisa nenhuma. Então Deus está pedindo para você hoje: se reconcilia, hoje, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque isso aqui, a comunhão, é a maior manifestação de unidade, de um avivamento e da expressão de quem Deus é. A gente sabe que a gente está vivendo com Atos 29, tudo porque um deu a mão para o outro e falou: não é bandeira que vale, mas o nome de Jesus sendo exaltado. Em obediência à ordem do Senhor, comamos o pão. Da mesma forma, depois de comer o pão, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a minha nova aliança, a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Antes da gente fazer isso, sabe o que isso aqui representa? Lógico, é uma representação do corpo e do sangue de Cristo, que foi vertido por nós. Sabe o apogeu da misericórdia que foi lançada no mundo, de acordo com o poeta? Nós hoje estamos bebendo um caco de misericórdia imenso. Um caco de misericórdia. E a maior manifestação que Deus quer de nós não é sacrifício, mas coração quebrantado, caco de misericórdia para o mundo. Se nós celebramos a morte e a ressurreição, que nós nos espalhemos nesse mundo como cacos de misericórdia e manifestação de Deus para esse mundo, em obediência ao misericordioso, todo-poderoso, o Deus que se espalhou. Bebamos o vinho. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua misericórdia. Sim, a sua misericórdia que se espalha de geração em geração. Sim, a sua misericórdia que se renova a cada manhã. Sim, a sua misericórdia, aquela que proporciona segundas chances. Sim, a sua misericórdia, como diz Lamentação, capítulo 3, a sua misericórdia que tem um novo alvorecer, a sua misericórdia que não tem fim. Nós celebramos a sua misericórdia que se fez carne e habitou entre nós, e foi as últimas consequências para que tivéssemos na sua morte vida, mas ao terceiro dia a sua misericórdia ressuscitou, pois não há o que deter a sua misericórdia. Para sempre seja exaltado, para sempre seja adorado. Nós celebramos o Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou. Aleluia! Vamos cantar. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. A morte onde está, meu rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é.
E agora que a graça do Senhor, a comunhão com o Filho e as consolações com o Espírito estejam com todo o povo de Deus e com todo esse mundo, e que os seus raios de misericórdia se espalhem pela face da terra. E eis-nos aqui como caco seu, Senhor, para espalhar o Deus misericórdia, porque Tu és misericórdia. Nós queremos ser imagem e semelhança. Nós chamamos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, querido. Uma ótima semana. Tchau, tchau.